Hebreus capítulo 1. Versículos 1 ao 4 tem sido o texto da nossa meditação nesse ano. Vou pedir a todos que atentemos para a palavra de Deus quando ela nos diz: antigamente, muitas vezes e de muitas formas, Deus falou aos pais pelos profetas. Nos dias finais, nos falou no Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as promessas que Deus havia prometido ao seu povo, por meio de quem também criou o universo. Ele, que é resplendor da glória e expressão exata de Deus, sustentando todas as coisas com sua palavra de poder, depois de realizar o rito de purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Assim, ele se tornou tão superior aos anjos, quanto é mais excelente o nome que recebeu. Palavra do Senhor, damos graças a Deus. Aleluia, te louvamos, Senhor. Te louvamos porque tens nos dado a graça de sabermos quem és tu e quem é o teu Filho. Ainda que nossa visão a respeito de ti e do teu Filho seja ainda pequena, ainda que não compreendamos direito, mas o Senhor tem nos permitido compreender melhor. E conhecendo melhor ao Senhor, termos uma vida que queira ser rendida a ti. Pois é impossível conhecer o Senhor e não desejar estar ao teu lado. É impossível conhecer teu amor e não querer ser tocado por esse amor que nos transforma. Obrigado. Pedimos então que nessa noite, ao tomarmos a tua palavra, sejamos instruídos no entendimento de quem é o teu Filho, na glória do teu Filho amado Jesus. Queridos, nós estamos examinando uma das questões mais importantes na vida cristã: o nosso entendimento sobre quem é Jesus. O entendimento que você tenha sobre Ele determinará toda a tua eternidade. O entendimento que você tenha sobre o que Ele fez determinará toda a história e a trajetória da sua vida. Então nós começamos esse exame e tomamos o texto de Hebreus, capítulo 1, versículos 1 a 4, porque nesse texto nós temos 8 afirmações sobre a pessoa de Jesus. Afirmações que nos falam não somente dele, mas que mostram que aquilo que ele é também aquilo que ele fez. Então nós começamos a examinar a primeira grande questão, quando ele fala no versículo 1 e 2, uma linha extremamente importante sobre esse entendimento. Ele diz: antigamente, muitas vezes e de muitas formas, Deus falou aos pais pelos profetas. Nos dias finais, nos falou do Filho. E então nós começamos a observar que a primeira grande questão que o escritor de Hebreus coloca é que em Jesus eu tenho a plena revelação de Deus aos homens. Não há revelação concreta e real de Deus, não há revelação visível de Deus fora da pessoa do Filho amado. Ou eu o conheço, ou eu não sei nem quem Ele é e muito menos quem é Deus. E então nós observamos no último sermão que nessa linha, quando ele diz antigamente de muitas formas, Deus falou aos pais pelos profetas, nos dias finais nos falou, ele repete a expressão de um Deus que fala dentro de uma linha de revelação progressiva. Ninguém será capaz de compreender de fato quem é Jesus e quem é o Deus que o enviou fora dessa revelação que se dá progressivamente.
Razão porque nós temos ouvido tantas besteiras sobre a pessoa de Jesus. Temos ouvido tantas declarações absurdas e bizarras sobre a pessoa de Jesus. Razão pela qual muitas pessoas se relacionam com Jesus como se ele fosse um amiguinho do happy hour da sexta-feira, em que a gente sai para tomar cerveja e vai encher a cara e virar o final de semana com as nossas farras, como se ele estivesse conosco nessas nossas banalidades e futilidades. O entendimento errado da revelação progressiva te leva a um entendimento errado de quem é Jesus. E então nós terminamos aquele sermão dizendo que uma outra grande questão envolvida nessa frase, antigamente, muitas vezes e de muitas formas, Deus falou aos pais pelos profetas, nos dias finais nos falou no Filho, é que essa frase ela estabelece na revelação um modus operandi de Deus. Deus opera de uma forma lógica e clara para que os homens saibam quem Ele é, quem é o seu Filho e qual é a sua vontade. O problema é que com o tempo a igreja foi abandonando o modo normal da revelação de Deus, foi abandonando a forma normal de ouvir a voz do Senhor. E daí as confusões que estão na igreja. Ontem nós tivemos uma reunião da CRICE. A CRICE é a Comunhão Reformada de Igrejas Cristãs Independentes. É uma comunhão que está surgindo para desenvolver um esforço comum pelo anúncio do Evangelho na sua pureza, conforme foi levantado pelos reformadores no século XVI. E nós tivemos a oportunidade de examinar para recebimento na Igreja Bíblica Reformada da Aliança, o pastor Josenal, e o exame teológico do Alain para a ordenação. E após a reunião, ficou eu, o pastor Alex e o pastor Paulo conversando. E o Paulo estava nos colocando uma situação muito interessante. Ele estava nos falando que um determinado pastor, numa reunião do conselho da sua igreja, havia batido na tecla de que eles tinham que parar com esse negócio de querer achar tudo na Bíblia e que tinha que olhar para as maneiras diferentes como Deus estava agindo. E então esse pastor teria contado uma história de um outro pastor aqui na Bahia que foi para aquele campo e começou a ficar incomodado porque ele precisava de uma estratégia de crescimento para a igreja. Quando o pessoal fala de estratégia para crescimento de igreja, já me dá um ticária, silico-tico, eu digo, meu Deus, lá vem besteira, lá vem cachaça na cabeça, maconha doida enfiada na cabeça, não é possível. E ele foi orar ao Senhor pedindo estratégia para que a igreja crescesse. E então, diz aquele pastor lá na Bahia, que o Senhor Deus teria falado com ele. Deus veio e falou com ele. E Deus disse algo do tipo assim para ele: meu filho. O que eu gosto muito é a intimidade que Deus tem com esses caras. Sempre aquele papo de pai, encosta aí, meu filho. É estranho, você olha na Bíblia, não é assim que Deus interpela pessoas. Quando Deus realmente vem falar alguma coisa, é sempre seguido de uma cena de pavor, temor, tremor, por causa da presença do Deus, que é santo, santo, santo. O coitado do Isaías tremeu nas bases, quando ele deu de cara com Deus no templo. Não, mas esses caras não, Deus tem uma intimidade. Meu filho, monte, foi o que Deus disse para ele, monte uma escola de samba na sua igreja. E participe do carnaval para evangelizar as pessoas. Eu disse, toma-te. Foi forte esse mistério agora. Então, após ele ouvir, escute bem, ouvir entre aspas a voz do Senhor, o pastor obedeceu a voz do Senhor. Ele montou a escola de samba na igreja. E aí, para ser mais obediente ainda, ele inscreveu essa escola de samba para participar dos desfiles. Qual foi a consequência da obediência desse pastor? A consequência foi que a igreja ganhou o desfile. Olha Deus abençoando.
Os irmãos lá nos quindões, pronto, abençoado, ganharam o desfile. Durante 5 anos consecutivos, diz esse relato ainda, a igreja ganhou. Rapaz, eu não sei se esses irmãos estavam lendo a Bíblia ou orando, mas para ganhar 5 anos consecutivos, rapaz, tinha muito carnavalesco naquela igreja. E aí esse pastor, vendo que, as outras escolas de samba, vendo que aquela igreja era uma igreja imbatível no desfile, decidiram abandonar o desfile e o carnaval. E então ainda, segundo esse relato, acabou o carnaval naquela cidade. Oh, glória! Eu posso ouvir um glória, irmão, sobre esse relato? Eu espero que não. Eu espero que ninguém aqui se anime a dar um glória nesse testemunho dessa história. Apesar de que muitas igrejas têm ouvido essa história, têm se empolgado e têm usado isso como referência. Olha como Deus falou a parte da Bíblia, a parte da Escritura. O que é de errado com o que foi descrito aqui? Supondo que seja verdade, eu quero que você entenda bem isso. Eu tenho ouvido muitas histórias, irmãos. Quando você vai examinar, é tudo mentira. Eu não sei quantos de vocês leram aquele livro maldito do Quinto dos Infernos, chamado Bom Dia Espírito Santo. Eu li aquela porcaria mandada direto do inferno para enganar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu não pense em você que eu só leio livros teológicos bons, eu leio porcaria para entender o que esse pessoal está lendo por aí. Ele veio para libertar os cativos, Rebecca Brown. Li uma série de livros do Kenneth Reagan. Jesus. Mas eu li esse livro Bom Dia Espírito Santo, e tem um monte de histórias lá miraculosas, que os irmãos, oh glória, aleluia, né? Os irmãos arrepiavam, choravam. Eu até tinha vontade de chorar porque eu sou manteiga derretida, mas eu falei, rapaz, eu não sei se é. E aí, algum tempo depois, eu comprei um livro de Henry Hanegraaff, chamado Cristianismo em Crise. Henry Hanegraaff, ele foi o presidente do Instituto Cristão de Pesquisa nos Estados Unidos. E ele é um pentecostal, entenda? Eu não estou falando de crentes como tradicionais que não creem. Não, ele é um pentecostal, o Henry Hanegraaff. Só que um homem que tenta ser sóbrio biblicamente. Ainda que isso seja um pouco mais difícil para os pentecostais. Os neopentecostais é quase impossível ser sóbrio. E ele foi atrás dos relatos do Benny Hinn. A primeira coisa que chamou a atenção dele era que tudo estava em cidadezinhas pequenininhas, quase desconhecidas nos Estados Unidos. E ele foi atrás. E no livro dele ele vai pontuando um por um daqueles supostos milagres, relatos de cura e não sei o quê. E diz, olha, ninguém nunca ouviu falar de Benny Hinn nesses hospitais que ele disse onde essas coisas aconteceram. A gente precisa ser cético com alguns relatos que são criados apenas para nos empolgar e falar, olha como Deus está falando ainda, olha como Deus está movendo. Vai devagar, irmãos. Nós precisamos entender como é que Deus opera a revelação dele. Porque do contrário, nós seremos enganados facilmente. Ok, então eu quero dizer para você que, supondo que o relato desse pastor seja verdadeiro, e eu não tenho certeza de que isso é verdadeiro, por que nós não deveríamos nos regozijar e nos alegrarmos com essa suposta obediência deste pastor, que trouxe como resultado, supostamente, ter acabado com o carnaval na sua cidade? A grande questão é que nós não nos alegramos, porque algo no relato desse homem está errado. Algo daquilo que ele comunicou não bate com o modus operandi de Deus falar, não bate com a forma que Deus nos ensinou como ele fala. Esse modus que o escritor de Hebreus está mostrando, versículos 1 e versículo 2, foi totalmente ignorado por esse pastor e foi mesclado de sentimentalismo, de emocionalismo barato. Sabe Deus para quê? Eu nem quero saber.
O que eu sei é que isso tudo está errado. E o que eu sei é que a geração evangélica moderna que nós vivemos, ela acabou estabelecendo alguns paradigmas novos para a gente ouvir a voz de Deus, para a gente compreender o falar de Deus. Essa geração evangélica, principalmente pentecostal e neopentecostal, ela esqueceu totalmente de criticar a si mesma na sua maneira de entender os paradigmas da voz do Senhor. Então não é sem razão que nessas igrejas essas pessoas conhecem de forma imensamente ignorante a imagem do Senhor Jesus. Não é à toa que nessas igrejas Cristo não é conhecido na profundidade de quem Ele é, e eles fazem de Cristo esse amiguinho do bate-papo do final de semana, porque eles mudaram, eles adulteraram a forma de Deus falar conosco. A partir dessas novas formas de Deus falar, na história desse pastor aí, nós podemos observar pelo menos dois modos operantes críticos que eles estabeleceram, e que são falsos quando eu quero compreender Deus, sua vontade e quem é o seu filho. A maneira como esse pastor conta essa história que aconteceu na igreja dele, nos leva a acreditar agora que Deus fala diretamente conosco, sem a necessidade de mediação das Escrituras Sagradas. É isso que é assustador. As pessoas simplesmente agora chegam e dizem: olha, eu estava lá orando, e aí de repente veio uma luz do céu. E há relatos que tem luz do céu. Dependendo de como eles vão contando, eu lembro daquela série, né, que passa no History Channel, Alienígenas do Passado. O cara estava lá vendo a luz do céu. Isso me dá a impressão assim de que é um negócio meio, ou alguma coisa do tipo Avatar, né? Um negócio meio ficção braba. Outros não têm luz do céu, mas eles dizem: olha, eu comecei a arrepiar, a tremer. Eu disse: rapaz, você está desequilibrado emocionalmente. Eu não estou brincando, eu estou falando isso sério para você entender. A ideia não é debochar, é mostrar que isso não é bíblico. Isso não pertence à revelação de Deus, quando Deus quer falar conosco e quando Deus quer nos ensinar a verdade dele. Entenda? Eu não estou aqui debochando de pessoas, eu estou dizendo que isso é pecado, porque adultera a maneira de Deus falar conosco. Ok? Então, nós achamos agora que podemos fazer mediação direta com Deus, e a Escritura não é mais necessária. Basta eu estar em oração, basta eu estar no processo de santificação, que aí eu vou passar a ouvir a voz do Senhor diretamente. O ministério adúltero da verdade é aquele ministério chamado G12, aqueles grupos de células que o G12 criou. Adúltero porque ele foi uma corrupção maligna do que foi o movimento cursilista. Quem fez cursilho aqui sabe o que é o movimento cursilista e sabe a desgraça da distorção do movimento G12. Uma diferença bem básica de um movimento cursilista é que você come pra caramba o dia todo. É uma luta. Principalmente assim, para certos pastores que procuram manter a forma de bailarina espanhola como eu. É uma luta. Mas é engraçado que no movimento G12, e eu fui ver uma vez de perto o negócio começa com um jejum brabo, pesado. E aí já quase no final do jejum, tá que nem os pastores quando foram fazer a consagração para serem ordenados na igreja episcopal, né? Quase 24 horas depois de jejum, passava um cachorro lá na fazenda, eles estavam achando que era uma linguiça já. As pessoas estão delirando de certa forma. E aí elas começam a achar que os seus arrepios, os seus tremeliques é Deus. E não é falta de comida mesmo. É isso que de fato acontece. Então nesse movimento G12, nessa desgraça que se espalhou nas igrejas, e eu posso falar que isso é uma desgraça, porque por onde passou esse movimento, nenhuma igreja cresceu unida, ela viveu de desunião, ela partiu as suas relações e se tornaram inimigos uns dos outros. Desde quando isso é mover de Deus? Desde quando é assim que Deus opera, promovendo a discórdia, contenda, dissensão na vida do seu povo? Não, isso não pode ser de Deus. Mas então a ideia era: você agora vai fazer esse jejum, vai entrar em oração, e Deus então vai começar a falar diretamente com você.
Interessante nisso tudo é que nós não precisamos sequer examinar a motivação dos nossos corações quando nós queremos que Deus fale conosco diretamente. Nós não precisamos examinar as nossas motivações, se elas são aceitáveis aos olhos de Deus ou não. A gente simplesmente acha que a nossa oração e aquilo que a gente quer é aceitável e Deus vai aceitar. No caso desse pastor mencionado, apenas para você entender, a motivação e a oração dele era o crescimento da igreja. Não parece piedoso isso? Oh Deus, eu quero que a igreja cresça, Senhor. Mas se você examinar a Escritura e você trouxer a Escritura para ser a mediadora dessa revelação, você vai ficar chocado com algumas questões. Pois olhando a Escritura dentro dos seus próprios contextos narrativos, literários e discursivos, nós veremos que Deus não nos ensinou em lugar algum. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Deus não ensina ninguém, nenhuma igreja, ninguém do seu povo a buscar crescimento da igreja. Logo, essa ideia de que nós vamos traçar estratégias para a igreja crescer não vem do Senhor, não vem das Escrituras. Nós somos ensinados, segundo a Escritura, a pregar o Evangelho, que chame os homens ao arrependimento, e isso não tem a ver com estratégia de crescimento. Porque muito provavelmente esses homens vão se arrepender dos seus pecados, mas nós não vamos dizer para eles, venham para a nossa igreja. Eu lembro quando eu participava de movimentos de evangelização em Macapá, que juntavam pelo menos 3 igrejas nesses movimentos. Igreja Presbiteriana, Igreja Batista, Igreja Assembleia de Deus. Nós íamos para a praça evangelizar, e quando a pessoa manifestava algum desejo de conversão, nós dizíamos, procure uma igreja bíblica perto da sua casa. Porque não havia essa ideia de que era importante crescer numericamente. Havia a ideia de que a nossa missão era pregar o Evangelho do Reino e que chamava esse homem pecador, condenado ao inferno, ao arrependimento para que fosse salvo. E então, tendo pregado o arrependimento, nós confiávamos que o próprio Espírito Santo levaria esse homem a confiar a sua vida a Cristo Jesus. Não era eu que levaria esse homem a confiar em Cristo Jesus. Essa foi uma grande desgraça e perversão que um homem que é celebrado como um santo, e na verdade foi um dos maiores homens usados pelo inferno para distorcer a verdade de Deus, trouxe à igreja, mudando o conceito da conversão soberana do Espírito Santo para a ideia de persuasão dos homens. Este homem é chamado Charles Finney. E a igreja esqueceu que não é papel dela converter ninguém. Não é papel da igreja trazer pessoas à sua igreja ou denominação, mas anunciar o Evangelho de arrependimento aos homens. E a conversão é obra totalmente soberana do Espírito Santo. Crescimento de igreja não está sujeito à nossa ação, mas à ação do Espírito Santo de Deus, que agirá redimindo o número, preste atenção, dos eleitos do Senhor. Por que eu não acredito em crescimento de igreja? Porque a igreja já está contada. O número dos salvos já está contado. Você não vai aumentar nada. Observe Atos 2, 39. E deixe em Atos 2 que eu quero fazer uma crítica a isso nesse sermão. Atos 2, 39. Após aqueles homens ouvirem a necessidade de arrependimento e de receberem a Cristo por meio do batismo em nome de Jesus, o versículo 39 diz que a promessa do Espírito Santo era para aqueles homens que se arrependiam, para os seus filhos, porque estavam incluídos no pacto, na aliança. Agora observe, e para todos o que ainda estão longe. Isso é, para quantos a igreja vai trazer a Cristo. É isso que está escrito. Para quantos o pastor vai trazer Jesus. A promessa da salvação e do Espírito é para aqueles que estão longe, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Quem chama sou eu. Quem converte sou eu. E entenda, eu já tomei aquela cachaça, o chá de ayahuasca, né?
Que os pastores têm assim: irmãos, faça um voto com o Senhor dia 31 de dezembro, você vai levar tantas pessoas a Jesus nesse ano. E chega no final de semana, quantas pessoas, final de semana é ótimo, chega no final do ano, quantas pessoas você trouxe a Cristo? Você percebe a tolice disso? A infantilidade de ignorar e ser mediado pela Escritura. Quando o meu entendimento de Deus, da obra dele, do seu filho é mediado pela Escritura, eu não vou falar essas abobrinhas: olha, eu vou levar tantas pessoas a Jesus. Porque não é uma obra minha. Se o Senhor Deus não chamar você, se o Senhor Deus não abrir o seu entendimento, o seu coração, eu não posso fazer nada por você. O número está claro, é o número que Ele vai chamar. E é dentro desse contexto que nós temos que ler Atos 2,47. Observe. Atos 2,47, a parte B do versículo diz: enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Observe que a igreja em Atos apenas pregava o Evangelho do Reino. Qual é o Evangelho do Reino? Arrependei-vos e crede em Cristo Jesus. Somente isso. Não havia na igreja de Atos, como esses aloprados pensam, estratégia para crescimento de igreja. Me mostra uma reunião dos apóstolos aqui, traçando estratégia de crescimento. Mas há sempre a preocupação deles com uma única coisa: não podemos deixar de pregar. Só isso. As pessoas confundiram a igreja, que é o corpo vivo do Senhor Jesus, com uma empresa que precisa de estratégias e metas para serem alcançadas. Não, nós não precisamos de estratégias, não precisamos de metas, e não temos que nos preocupar com o crescimento de coisa nenhuma. Nós temos que nos preocupar em pregarmos a verdade de Deus, o Evangelho do Reino, que diz ao homem que ele tem que se arrepender, porque o estado dele diante de Deus é crítico. Ele está diante de um Deus irado contra ele, e um Deus que vai mandá-lo para o inferno com toda a justiça. Eu preciso insistir naquilo que é verdade, e não nas fantasias que os homens pregam por aí. Então o texto de Atos me lembra muito claramente isso. Essa igreja não tem nenhuma estratégia, ela não tem preocupação com isso. Procura qualquer texto no livro de Atos, ou mesmo em qualquer texto do Novo Testamento, ou mais ainda no Antigo Testamento, pegue a Bíblia toda e me mostre um único texto onde se mostra preocupação com o crescimento numérico de alguma coisa na igreja. E você não vai encontrar. Eu estou lhe desafiando a fazer isso. A gente tem que começar a pensar que Deus nos revelou de uma forma muito clara, e a Escritura é a mediação para que eu saiba o que é a verdade. E não essas vozes que esses homens têm ouvido. Qual foi o resultado da pregação na igreja de Atos? Se você continuar olhando, o versículo 42 diz que eles perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Como resultado dessa experiência, havia temor em seus corações, eles viviam juntos e tinham tudo em comum. Enquanto isso acontecia, o Senhor Deus acrescentava. O Senhor Deus acrescentava os que iam sendo salvos. Perceba, aqueles irmãos não faziam isso como estratégia. Do contrário, seria teatro. Olha, vamos fazer um teatrinho para as pessoas acharem que nós somos assim. Era o estilo de vida deles em Cristo Jesus. Uma igreja que vivia com temor diante do seu Deus. Uma igreja que vivia junta. E uma igreja que procurava ter tudo em comum de tal maneira que não haviam necessitados entre eles. E enquanto eles viviam esse cristianismo, o Senhor Deus, Ele, Deus, acrescentava. O Senhor Deus, por iniciativa soberana, nunca constrangido, agia salvando pessoas e inserindo naquela comunidade. Quando nós entendemos isso, quando a gente passa a entender isso, a gente para com esse negócio de ir a Deus com orações tolas, que revelam apenas as necessidades pecaminosas do nosso
coração. No caso desse pastor especificamente, por que ele quer crescimento de igreja? Não é porque de fato ele está preocupado com glória de Deus, a glória de Cristo, revelação do verdadeiro Evangelho, mas ele tem necessidade de reconhecimento do ministério dele diante dos homens. Nada mais do que isso. Necessidade de reconhecimento. Nós não pediremos a Deus o que nós desejamos, mas nós pediremos aquilo que agrade ao Senhor na nossa vida. A oração muda, a perspectiva da oração muda. Eu deixo de ser uma criança tola de oração que diz: eu quero. Eu digo: Senhor, a única coisa que eu quero é viver a tua vontade, então me ajude a compreender o que o Senhor quer de mim. Quando a Escritura passa a ser mediadora, o nosso entendimento muda. Muitas pessoas têm sido enganadas, literalmente essa é a palavra, enganadas com supostas vozes de Deus, por ignorarem totalmente a mediação necessária e essencial da sua palavra. Pois o que basta a essas pessoas é apenas a mediação das suas ambições. Basta a elas apenas a mediação dos seus próprios corações, ou a mediação das suas angústias. Eu tenho uma necessidade que eu preciso ouvir algo. Então, se alguém me disser algo que bate com aquilo que está no meu coração, eu direi: o Senhor falou comigo. Então as pessoas pedem para ser enganadas. As pessoas se fazem tolas na maneira de reconhecer a voz do Senhor, reconhecer Deus, reconhecer o seu Filho, e pedem para ser enganados. O que acontece a partir daí, se ninguém fala com essas pessoas, preste atenção que eu vou lhe dizer agora, os seus corações produzem as vozes que necessitam ser ouvidas. Deixa eu dizer isso mais uma vez, você precisa entender bem isso. Nossos corações, por causa das nossas ambições ou angústias, eles reproduzem vozes audíveis aos nossos ouvidos, que julgamos então ser a voz de Deus, mas que nada tem a ver com Deus. E então nós passamos a guiar as nossas vidas, as nossas decisões por essas vozes interiores que nos afastam realmente de Deus e da sua vontade. Isso acontece, irmãos. Eu já lidei com inúmeros casos de aconselhamento de gente que veio diagnosticado com esquizofrenia, gente com transtorno bipolar, síndrome do pânico, um monte dessas pseudo-doenças que foram inventadas. E no pouco eles disseram: pastor, eu estou ouvindo vozes. E a igreja, por não entender a mediação da palavra, ela já vai logo querendo expulsar o capeta. Eu lembro que o primeiro caso concreto de esquizofrenia que eu tratei foi do sogro de uma irmã membro da igreja que eu pastoreava em Tietê. Então, após um culto, ela chegou para mim e disse: pastor, o senhor precisa ir visitar meu sogro. Eu disse: o que é que houve? Ele está possuído por demônio, pastor. Eu disse: toma-te, agora vai. O que é que está acontecendo? Está ouvindo vozes, está vendo pessoas. Olha, eu acho que eu tenho uma outra interpretação para isso. Mas já foram lá 3 pastores do fogo, expulsaram o demônio, pastor. Manifestou o demônio, pastor. Resolveram dizer: não. Até a renovação católica carismática já foi lá, expulsou o demônio também, ele voltou de novo. Demônio teimoso esse. E quando eu cheguei lá para olhar esse homem, ele estava ouvindo vozes, vendo pessoas. Teve um outro caso de esquizofrenia que eu acompanhei em Tietê e tratamos junto com o Dr. José Augusto, que a pessoa via macaco pulando, criança correndo, um monte de criança também roubando o dinheiro dela. E aí, quando eu comecei a conversar com aquele homem, dentro das suas loucuras manifestas, começou a ficar claro o problema dele. Era um homem de uma certa idade, já com 67 anos, quase 70 anos,
que havia casado com uma mulher de 41, 42 anos. E ele se sentia inseguro, achando que ela não o amava e que ela tinha outro. E isso foi atormentando a vida dele até que ele chegou a esse estado, diagnosticado com esquizofrênico. Para outros pastores, demônios. Não sei se esse homem está vivo, já saí de Tietê tem muito tempo. Isso foi no início do meu pastorado lá. Nós o tratamos no primeiro ano, durante 7 anos. Eu posso lhe garantir, esse homem viveu tranquilamente, sem nenhum remédio, totalmente curado de diagnóstico. O que nós fizemos? Apenas compartilhar a Escritura. Tratamos do que havia já lesionado do ponto de vista cerebral e não mental, porque não existe esse negócio de mente. Mente é o nosso coração, segundo a Escritura. Então, se há algum problema mental, existe um problema espiritual. Então, nós mediamos segundo a Escritura. E Deus nos deu a graça de ver esse homem restaurado. Preste atenção numa coisa importante. Nenhuma revelação de Deus, nenhuma revelação de Deus procederá dele sem a mediação das Escrituras. Porque ele disse que Deus falou aos pais pelos profetas. Vamos examinar isso com calma ainda. Isso é apenas uma introdução desse segundo problema. E nos dias finais nos falou no Filho, e o Filho nos foi revelado segundo a Escritura. Então a mediação de Deus é sempre a Escritura. Então Deus não falará com você sem que a Escritura seja mediadora. Isso significa que se Deus falou algo de fato a mim, a Bíblia será testemunha da verdade dessa voz que surgiu em meus ouvidos dizendo que era Deus. Deixe-me tomar novamente o caso desse pastor lá da Bahia, a quem Deus manda fazer uma escola de samba para a evangelização da cidade. Se esse homem tivesse seguido o padrão de Deus para examinar a pseudo-voz, ele teria que ter resolvido os problemas que alguns textos sagrados colocam. Observe o que diz, por exemplo, Deuteronômio 7. Pegue a sua Bíblia, observe. Versículos 1 a 5, o Senhor Deus está instruindo o povo quando vai entrar na nova terra. E o Senhor diz: quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heteus, gigazeus, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus, jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações. Não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. E a ira do Senhor se acenderá contra vós, e depressa vos destruirá. Porque assim lhes farei: derribarei seus altares, quebrarei suas colunas, cortareis os seus postes ídolos e queimareis as suas imagens de escultura. E se você continuar lendo o livro de Deuteronômio, Deus vai dizer: quando você entrar nessa terra, eu não quero nada dessa terra, porque é profanação, é ofensa ao meu nome. Como é que o pastor entra numa escola de samba? Leva a igreja a participar de uma escola de samba cujos atos são ofensivos ao Senhor Deus. Como explicar um texto desse? Como conciliar um comportamento pecaminoso que ele levou a igreja dele a praticar, segundo a Escritura? Não é apenas o Antigo Testamento. Observe o que diz o próprio Senhor Jesus em João, capítulo 17. João, capítulo 17. Versículos 14 a 18. E eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade.
Ainda que eu esteja no mundo, eu não sou desse mundo e não participo da devassidão, da pecaminosidade, da corrupção desse mundo. Como é que esse pastor explica esse texto? Observe Tiago, capítulo 4, versículo 4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Como explicar? 1 João, capítulo 2, eu vou parar por aqui. Eu poderia te mostrar um monte de textos, e que esse pastor teria que dizer, não, essa revelação de Deus não foi mediada pela Escritura. E se não foi, então não foi o Senhor Deus. Ou foram vozes do meu coração pecaminoso que está em busca de reconhecimento, ou foram vozes do diabo na minha vida para que eu distorcesse a verdade de Deus e pervertesse o caminho de toda uma igreja em nome de Deus. 1 João capítulo 2, versículos 15 a 17 diz, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece. O que é que esse pastor foi levar a igreja dele para a escola de samba? Que voz foi essa que ele ouviu dizendo que era o Senhor? Mas porque ele desaprendeu o modo correto de examinar a voz do Senhor, o modus operandi que o escritor de Hebreus está nos ensinando, ele se sentiu em paz para fazer aquilo. Onde nas Escrituras nós temos a autorização da parte de Deus para santificarmos aquilo que Deus chama de pecado. Entenda, o nosso chamado é para chamar para fora deste mundo os pecadores. Há uma palavra grega, ekbaleo, que diz exatamente, eu pego essas pessoas onde estão e as tiro para fora. A Escritura não me ensina a me misturar com essa cultura ofensiva. A Escritura não me ensina a participar de uma cultura maligna, ofensiva a Deus. É porque nós deixamos de acreditar na mediação das Escrituras como a voz genuína de Deus. Qualquer vozinha que a gente está ouvindo, a gente está espiritualizando. Entenda bem o que eu vou dizer agora. Deus não fala conosco sem a mediação das Escrituras. Entenda isso. Nenhuma voz será a genuína voz do Senhor sem a mediação das Escrituras. Preciso afirmar isso de forma muito enfática. Porque se essa história não bastasse, após essa conversa eu fui deixar o Alex em casa e ele me expôs outra situação, em que um pastor auxiliar, que vem se mantendo fiel à voz do Senhor mediante a Escritura, ouviu do seu pastor titular algo do tipo: nós não podemos fazer somente aquilo que a Bíblia diz. É outro caso. Não é o mesmo. Então esse pastor auxiliar reagiu e reafirmou àquele homem a sua fé na suficiência das Escrituras. Eu não preciso de outras vozes. Deus me deu tudo o que eu preciso nas Escrituras. Não somente para que eu creia, mas para que eu viva no mundo que Ele criou. Aquele pastor reafirmou isso. E sabe qual será provavelmente a consequência? Ele vai ser demitido. Essa era a preocupação do Alex e a gente conversando sobre. Porque é a hora dos verdadeiros filhos de Deus, que amam a Deus e Sua palavra, externarem o apoio. E o apoio não é fazer orações apenas pelo irmão. O apoio significa supri-lo em suas necessidades. Por causa do seu amor a Deus e da Sua palavra, a demissão será provavelmente o caminho dele essa semana. Quando o pastor Alex me contou essa última história,
Eu me lembrei na hora da minha própria situação, quando eu estava pastoreando, como pastor auxiliar, a Igreja Presbiteriana Central de Itapeva, no sul de São Paulo. O pastor titular daquela igreja era um homem sem nenhum compromisso com a verdade de Deus. Mas ele era um homem totalmente comprometido com esse famigerado movimento de crescimento de igreja. E ali em 1998 eu pedi demissão. Cheguei para ele e disse: não dá, eu não consigo mais andar. Eu não creio em nada do que você acredita. E eu pedi demissão naquele ano, pois eu não estava disposto a aceitar falsas vozes em nome de Deus. Eu não estava disposto a colocar minha vida na mão de um homem que se dizia meu pastor titular e não era capaz de me ensinar a verdade de Deus. Eu posso dizer a vocês que essa foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, por ter pedido demissão. 2 anos depois, aquela igreja enfrentou uma crise terrível que a quase destruiu. Porque se você tirar o alicerce da Escritura, onde está a verdade? Naquele que tiver mais poder de persuasão. E tinham muitos com poder de persuasão, e aquela igreja rachou. O conselho daquela igreja me ligou 2 anos depois, me convidando para voltar para aquela igreja e pedindo perdão por não terem me ouvido. Só que eu já estava em Tietê, muito feliz em Tietê. Uma igrejinha que quando eu cheguei tinha 12 membros. Ao contrário da igreja de Itapeva, que tinha aproximadamente 1000 pessoas no culto. O salário que a igreja de Tietê jamais poderia me pagar, mas não valia a pena. A única coisa que eu aceitei foi voltar lá no domingo para falar a eles do grande pecado deles terem renunciado a ouvir a voz do Senhor somente mediante a Escritura. Entenda o que eu quero dizer a você, não importa, aprenda isso, pelo amor de Deus. Para que você não seja presa fácil de pessoas que querem te falar de Cristo, falar de Deus, e vão se valer das tuas deficiências. Entenda isso, não importa quão emocionante seja o testemunho, não importa se ele lhe toca ou até mesmo faz você chorar, não importa a aparência de veracidade ou de piedade que aquele pregador tenha. Se o que ele diz não estiver mediado pela Escritura, faça o que o apóstolo Paulo diz: declare como anátema, como maldito aquele que prega outro evangelho. Voltando ao relato daquele pastor de novo na Bahia, há um segundo erro do modus operandi. Entende? O primeiro erro é quando você não entende que Deus não fala nada com ninguém, a não ser mediado pela própria Escritura dele. Segundo grande erro do modus operandi que a igreja está confundindo é o chamado pragmatismo. A razão para acreditar que Deus de fato havia revelado aquela aberração de mensagem é que algum tempo depois, segundo esse pastor, o carnaval acabou naquela cidade. Oh glória, você viu como Deus estava nisso? Depois que nós fizemos isso, não importa se está contrário à Escritura, acabou o carnaval. Porque deu certo, a lógica é, só pode ter sido a voz do Senhor. Será? Porque as coisas funcionam significam que Deus está falando. Eu quero examinar com você o pecado do pragmatismo que nos impede de compreender de fato a revelação de Cristo, segundo a Escritura, no próximo domingo, olhando para o problema do pragmatismo. Eu quero que você entenda o que Paulo chama de operação do erro. E quando você entender a operação do erro, vai ser mais fácil você começar a procurar discernir a verdade de Deus. A verdade que o escritor de Hebreus disse que foi revelada aos pais, pelos profetas, e que encontrou em Jesus a plena revelação. Quero que você feche os seus olhos. Eu gostaria que você examinasse diante do Senhor Deus
Que vozes falsas você tem ouvido? Podem ser vozes que vêm do seu coração corrupto, que anseia por reconhecimento, anseia por sucesso, anseia por autonomia. Mas essas vozes também podem vir de pessoas que andam com você, que até têm cara de piedade, até se dizem piedosas, de oração, e você se deixa levar pela falsa piedade, começa a ouvir as mentiras que elas falam em nome de Deus, como se fosse Deus falando mediante a Escritura. Mas essas falsas vozes também podem estar vindo de Satanás. Da mesma forma que ele fez com Eva, da mesma forma que ele tentou o próprio Cristo, ele pode estar trazendo falsas vozes ao seu coração. Mentiras. Você precisa sair dessa noite, desse lugar, com uma decisão. Nenhuma voz será reconhecida como voz de Deus se ela não estiver mediada pela revelação da Escritura. E se não estiver mediada pela revelação da Escritura, que seja maldita toda voz que não reflete aquilo que o Senhor revelou na sua palavra. Senhor, nós te pedimos nessa hora, que Tu nos ajude a ouvirmos com clareza essa palavra. Que o Senhor nos ajude a compreender de fato a forma, o modus operandi da Tua revelação, para que nós não sejamos levados ao engano por falsos pregadores, pastores, mestres, doutores. Que o Senhor nos ajude a compreender Tua palavra. Sejamos alimentados por ela em todas as coisas. Em nome de Cristo Jesus, Senhor da nossa vida.